Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, Senhor, que tudo aquilo que não conseguimos resolver durante o dia, o Senhor cuidará para nós. Jesus cuidará de todos os nossos assuntos. E liberamos uma palavra, Pai, e a palavra é justiça contra toda injustiça. E que toda maldade contra nós, toda maldade contra a nossa família, tudo aquilo que vem do inferno, nós declaramos, não tem poder. Declaramos que somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Senhor, nos fortalece, nos capacita, nos leva além, nos faz viver as tuas promessas. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é socorro bem presente na angústia. A tua palavra diz, Senhor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós declaramos que nós e a nossa casa estamos debaixo da tua mão poderosa. O mal não pode prevalecer. O ambiente contrário, a resistência espiritual não pode permanecer. A depressão, a tristeza, a angústia, a opressão não tem poder sobre a nossa vida nem sobre os nossos. Meu Deus, nós declaramos que a nossa casa está na rocha, a nossa casa está em Jesus. Sim, declaramos que mal nenhum mandado, mal nenhum invocado, obra maligna preparada tem poder sobre a nossa vida. E todo aquele que está em prisões espirituais, todo aquele que está com vícios, todo aquele que não consegue largar o pecado, todo aquele que não consegue sair de uma situação difícil, nós oramos agora para que amarras espirituais sejam desfeitas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro agora para que pessoas que estão perdidas encontrem a salvação. Oramos pela salvação de todos da tua casa, que haja um avivamento no teu lar, que a tua casa seja visitada com sonhos proféticos, com visões de Deus, que o Senhor fale com os teus filhos, que a tua casa seja um pedacinho do céu, que a mão do Senhor te faça prosperar em tudo e que você viva de conquista em conquista para a glória de Deus, que o nome de Jesus seja glorificado através da tua vida. Eu oro também por todos os empreendedores que têm desafios essa semana, todos os empreendedores que essa semana têm grandes compromissos, que o Senhor libere graça sobre ti, que o Senhor te abençoe em todas as coisas, que o Senhor te dê uma visão maior das coisas, que o Senhor te conduza aos lugares certos. E sobre todos eu oro para que haja provisão abundante. Senhor, tu nos guia em pastos verdejantes e a águas tranquilas. Por isso, Pai, o projeto que não for teu, o negócio que não for teu, a porta que não for tua, tira do nosso caminho, Senhor. Nós queremos viver no centro da tua vontade. Espírito Santo, nos conduza, é o que nós pedimos a ti. E aquele pai que está desgastado, cansado, que ele possa ouvir a tua voz e receber do teu Espírito Santo. Queremos beber das tuas águas, Senhor. Queremos beber das tuas águas. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Por isso, Senhor, profetizamos, esse rio flui, e profetizamos em nome de Jesus Cristo, que veremos grandes coisas acontecendo, para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Uma excelente noite a ti e a tua casa. Deus me deu uma palavra, e a palavra é o segredo da intimidade com Deus. A intimidade com Deus é ela que vai nos salvar de não sermos afogados pelas preocupações
ansiedades e maldades que existem aqui nessa terra. Eu quero ler com você uma passagem, 1 Reis capítulo 19, verso 11 e 12. Essa palavra eu já li, perdi as contas, já li muitas vezes ela, porque quando eu olho para o profeta Elias, e a Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia dor, ele se decepcionava. Tinha momentos que ele sentia medo, tinha momentos que ele estava depressivo, tinha momentos que ele queria ficar sozinho, porque ele tinha um ajudante com ele e ele lutava, sabe, até para andar no mesmo caminho desse ajudante. Ele queria ficar sozinho com Deus e, inclusive, mandava embora o ajudante dele. E eu vejo que essas marcas de Elias eram marcas também de um homem que enfrentava o mundo espiritual, que cansava, mas que a intimidade que ele tinha com Deus o regenerava, renovava ele, o capacitava para continuar e para ser forte. Porque nós não estamos falando de alguém, sabe, que impactou uma cidade, ele impactou uma nação. Elias era um profeta extremamente ungido de Deus. Leia comigo. 1 Reis 19, verso 11 e 12 diz: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Deus muitas vezes vem e fala conosco, como está escrito aqui, o som de um suave sussurro, baixinho, lá no canto da sua alma. E sabe por quê? O Senhor fala conosco no silêncio, na intimidade. Nós esperamos grandes estrondos, esperamos grandes sinais, que o profeta atravesse a igreja e entregue uma palavra para a gente. Isso pode acontecer. No entanto, nós devemos diariamente ouvir essa voz suave, falando conosco, o Espírito Santo em nós, revelando a vontade dele, nos instruindo e nos tirando das nossas crises. É por isso que a intimidade com Deus deve ser base para o nosso dia. Quando começo o meu dia, eu começo com oração. E eu aprendi uma coisa, depois que eu faço a minha oração da manhã, das 6 da manhã, mesmo que eu tenha outras coisas para fazer, eu termino a oração da manhã, eu fecho o computador, eu coloco os celulares para carregar e eu vou me sentar para ouvir a Deus, para depois voltar a trabalhar. Porque eu sei que o segredo para uma vida plena aqui nessa terra é aquilo que você ouve da parte de Deus. Existem momentos que devemos tapar os ouvidos para o mundo e ouvir o céu. O mundo está muito barulhento. É uma carga de informação. É um que precisa da sua ajuda ali, é outro aqui, é uma necessidade lá. São os muitos afazeres. Lembra de Marta e Maria? Marta estava toda atarefada. E ela ficou indignada porque Maria estava aos pés de Jesus. Então Marta chega para Jesus e diz assim: mestre, manda que essa mulher me ajude. Eu estou aqui toda atarefada, da sala para a cozinha, cozinhando, limpando, atendendo. Manda ela me ajudar. E Jesus disse para Marta: Maria escolheu a melhor parte. E isso não vai ser tirado dela. Sabe o que Jesus estava dizendo para Marta? Marta, você deveria estar aqui junto com Maria. Eu não vim aqui para comer.
Eu vim aqui para alimentar vocês. A intimidade com Deus nos alimenta. A intimidade com Deus nos faz sentar na mesa com Jesus e saciar a nossa alma, aquietar o nosso coração. É a verdadeira respiração. Sabe, se você ficar um dia longe da presença de Deus, a sua alma é como se você segurasse o oxigênio. Sabe, é uma coisa angustiante não poder respirar. A sua alma fica assim quando você não tem intimidade com Deus, porque a oração é a respiração da alma. Eu vou repetir, a oração é a respiração da alma. Você é um ser espiritual, entenda! Você não é apenas uma máquina de trabalho, de realização, de conquista, de sucesso. Vivemos na era da alta performance. E você tem que ser disciplinado e tempo para tudo. Acredito nisso. Mas nada substitui a intimidade com Deus. O excesso de informação, de exigências, de expectativa, esgota a gente por dentro. Sabe quando as pessoas esperam demais da gente? E eu sei, tem muita gente que anda sobrecarregada, porque é a expectativa do marido, é a expectativa da esposa, é a expectativa dos filhos, é a expectativa no trabalho, é a expectativa com os outros, todo mundo aguardando por você. Eu fico imaginando como é que vivem essas pessoas que são, sabe, extremamente famosas, influentes, porque tem uma grande expectativa ao redor delas e você vê que a grande maioria não sabe lidar com essa expectativa dos outros. E daí eles se afundam em lugares que depois só Jesus para tirar eles daqueles lugares de dor, de decepção. Eles sentem a traição na pele, eles sentem como se eles estivessem cheios de sugadores, como se estivessem com morcegos espirituais tirando até a última gota de saúde, de força deles. Eles sentem isso. É por isso que a intimidade com Deus, ela nos renova. É o nosso tempo de renovação. Eu sei que você passou o dia inteiro trabalhando, resolvendo problemas, pagando conta, lidando com o público. Não sei o que você fez, ou se você ficou só em casa, mas eu sei que tem muito barulho, tem muito som alto, tem muita poluição sonora e que pode estar, sabe, detendo a tua atenção e tirando você da intimidade com Deus. E esse cansaço da alma vira desconexão. Esse cansaço, ele nos faz, sabe, até mesmo não sentir a presença de Deus, porque é a intimidade com Deus que nos preenche, que nos completa, que nos faz nos sentir bem com a vida, com a família, com as coisas que nós temos. Você, quando olha para algumas pessoas, elas parecem zumbis, porque elas estão cansadas e ao mesmo tempo desconectadas de Deus. Eu, do púlpito, quando ministro nos domingos na igreja, eu olho para o rosto das pessoas, eu vejo muita gente desconectada, gente que gostaria, sabe, de estar com os pés para cima, porque ela está cansada. Ela não consegue ouvir a palavra, porque está desconectada. É por isso que você precisa da intimidade com Deus todos os dias, para Deus te conectar de novo. A Bíblia diz que Jesus é a videira e nós somos as varas. E o objetivo de Deus, de nós estarmos conectados nas varas, é darmos frutos, é florescermos, é vivermos a estação que Deus tem para a nossa vida. Tem coisas que é só canseira. Tem problemas que você se envolve dos outros, que é só para te estressar, tirar a tua energia. Já parou para pensar que se você tirar algumas coisas da sua vida, a sua vida vai ficar mais leve?
Mas não adianta só tirar algumas coisas da sua vida. Você tem que separar tempo para Deus, tempo para a presença, tempo para estar a sós com o Senhor. Eu não estou falando de isolamento, eu estou falando para você se isolar. Eu estou falando de sobrevivência, a sobrevivência da tua alma, a sobrevivência do teu espírito. Quando Jesus chega naquele poço de Samaria e conversa com aquela mulher, e Jesus diz assim para ela: eu tenho água para tirar a tua sede. E ela pensou que Jesus estava falando daquele poço. E Jesus disse: não, eu não estou falando desse poço aqui. Eu sei que você já teve vários maridos e o que você tem agora não é seu marido. Sabe o que Jesus viu naquela mulher? Ela estava sempre procurando se preencher com relacionamentos, mas os relacionamentos não estavam preenchendo ela. E há pessoas que estão assim, elas estão de curso em curso, de relacionamento em relacionamento, elas estão de experiência em experiência, a dopamina lá em cima, tentando se preencher. Só que somente Jesus tem a água viva. É por isso que nós não podemos abrir mão da nossa intimidade com Deus, do nosso tempo com o Senhor. A intimidade com Deus é um alicerce que vai nos sustentar nos dias turbulentos aqui nessa terra. É a intimidade com Deus que vai manter você em paz, mesmo em meio ao caos. É a intimidade com Deus, o fato de você conhecer a Deus, que vai fazer você ficar tranquilo, até mesmo na tempestade mais feia aqui dessa terra. Quando nós temos intimidade com Deus, nós não nos preocupamos com certas coisas, porque conhecemos a Deus, conhecemos aquele que tem sido o nosso sustento, o árrimo da nossa sorte, que tem sido o Deus que tem cuidado de nós em todo momento. Sabemos que Ele é o Deus do de repente, Ele é o Deus do basta. Ele é o Deus que, quando entra na nossa história, Ele pode modificar totalmente o curso, o destino e as coisas ao nosso redor. Por isso, desacelere e fique a sós, aprenda o caminho de ficar a sós com Deus e com a sua voz poderosa. Aprenda essa arte poderosa de intimidade com Deus, de estar a sós com Ele. E sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você vai brilhar. Como assim brilhar? Quanto mais tempo nós passamos com Deus, mais Deus aparece através de nós. E isso vai fazer com que lugares escuros de trevas batam em retirada quando você entrar. A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos ir a uma determinada aldeia e disse para eles pregar e curar os doentes. E enquanto eles estavam fazendo o que Jesus disse, eu via Satanás caindo como um raio. Porque quando você brilha a luz de Jesus, você destrona o principado de um lugar, o governo espiritual que estava agindo. Ou seja, não importa se o mal estava agindo lá no seu trabalho ou dentro da sua casa, quando você está cheio da presença de Deus, você chegou, a luz chegou. E daí, meu irmão, vai ser um corre-corre dessa bicharada, desses demônios baterem em retirada, porque você está cheio da presença, você está cheio da luz de Deus. Você crê nessa palavra? Escreve aqui nos comentários. Hoje nós estamos no 8º dia do nosso propósito. Escreve aqui: estou firme na presença de Deus. Escreve aí: estou firme na presença de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Declare. Eu quero pedir a você também que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, porque Deus está trabalhando, Deus está fazendo justiça sim.
Amém? Obra de maldade está sendo destruída. Creia, creia, coloque a sua fé em Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Esse salmo, tanto de defesa quanto de ataque. E enquanto eu declaro, compartilhe essa oração com 7 casas, 7 famílias, 7 pessoas. Em nome de Jesus. Compartilhe agora. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. E não esquece de ativar o sininho. Eu tenho falado isso porque às vezes as pessoas dizem assim para mim: eu não consigo ver a notificação. Eu não sou notificado quando você entra ao vivo. Ativa no sininho, tem um sininho aí, é só você clicar. E daí quando você clicar, todas as notificações, toda vez que eu estiver ao vivo, você vai ser avisado. Então aí ativa o sininho, ok? Muito bem? E quero falar rapidamente desse livro aqui, Café com Jesus, um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Vai ser bênção na tua vida. Vai ser bênção na tua vida. Antes de você sair de casa, você já abre no devocional, faz o seu devocional e ali você vai ter direções para você viver o seu dia abençoado por Deus. Amém? Acesse meu site www.vinicius7.com.br, adquire um livro para você. Já apresentei alguém também, em nome de Jesus. Tá bem? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, tua necessidade, até para essa semana, certo? Coloca aqui a necessidade que você tem para essa semana. Eu creio em milagres. Você crê em milagres também? Então coloca aí nos comentários o teu pedido de oração. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Oh, glória a Deus! Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu apresentar também cada pedido de oração ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, graças te dou, porque sei que essa semana será uma semana sobrenatural, será uma semana de milagres, será uma semana de vitórias, será uma semana de restituição, será uma semana que oportunidades vão chegar, pessoas vão lembrar de nós. Sim, alcançaremos o favor de homens. Para a honra e glória do nome de Jesus, as coisas estão mudando. Deus está trabalhando. Deus está abrindo caminhos e nos colocará nos lugares certos. Nos colocará diante das pessoas chaves do nosso destino. No nome de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, para que toda pessoa que está presa e acorrentada espiritualmente, que seja livre agora, livre do vício, livre do pecado, livre dessa situação que você não consegue sair agora, livre desse relacionamento que está trazendo perda, que está levando você para algo fora da vontade de Deus. Que o Senhor te dê livramento agora, que o Senhor mostre a perfeita vontade dEle para a tua vida. E eu oro para que a justiça de Deus se manifeste agora,
no nome de Jesus Cristo, sobre toda injustiça, sobre toda maldade, sobre toda difamação, sobre toda mentira, sobre toda invenção, sobre toda calúnia, sobre toda inveja, que a justiça de Deus brilhe na tua vida. Nós declaramos que Jesus é o sol da justiça na nossa vida e certamente está brilhando em nosso favor. Cremos que nenhum mal nos afetará, que nenhuma influência tocará na nossa casa, tocará nas nossas vidas. Estamos protegidos, estamos guardados. O Senhor levanta muros de fogo ao nosso redor. Iremos dormir bem. Iremos ter sonhos proféticos, iremos ser guiados pelo Senhor, e a paz de Deus que habita ricamente em nós, sim, todos verão que a mão do Senhor está sobre nós, que a mão do Senhor está sobre a nossa casa. Não faltará provisão para a tua semana, não faltará graça para a tua semana, não faltará oportunidades divinas para a tua semana. O Senhor te conduzirá em paz, te guiará em todas as coisas. No nome de Jesus eu te abençoo. Eu abençoo tua casa, eu abençoo tua família, eu abençoo teus negócios, eu abençoo teus sonhos. Também oro por toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor opere um milagre na vida dessa mulher e que ela seja curada e abençoada em nome de Jesus Cristo. Senhor, afasta os maus do nosso caminho, afasta o engano, a mentira do nosso caminho. E traga, Pai, pessoas de valor, pessoas da verdade, no nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim comigo: o Senhor é a minha justiça. Diga com força: o Senhor é a minha justiça. Você crê? Glória a Deus. Você crê? Então não esquece de compartilhar com pelo menos 7 pessoas. Que Deus te abençoe e até amanhã, 6 horas da manhã, estarei ao vivo aqui junto com você. Paz, graça, prosperidade e salvação em toda a tua casa. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus Cristo cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E também oro, Senhor, por intervenção e provisão especial na nossa vida, no nosso caminho. Oramos em nome de Jesus e pedimos: intervém, Senhor. Tudo aquilo que estiver parado, travado na nossa vida, nós pedimos a tua intervenção. Onde não existe possibilidade humana, onde a economia não está boa, aonde os homens não percebem, nós oramos por intervenção do Senhor. Oramos por um destravar, Senhor, em tudo aquilo, Senhor, que está travado na nossa vida. Oramos também, Senhor, para que tu desvie do nosso caminho aquilo que nós não vemos e que pode ser contrário, pode ser prejudicial a nós e a nossa casa. Livra-nos do mal. Pedimos a intervenção do Senhor. Toda arma forjada contra nós, tudo aquilo, Senhor, projetado, planejado pelo inimigo contra a nossa vida, contra o propósito do Senhor na nossa vida, que haja uma intervenção tua. Nós oramos, ó Deus, porque cremos que tu és um Deus que intervém. Tu és um Deus que pode mudar o ritmo das coisas, que pode mudar a história, que pode mudar, Senhor, completamente até mesmo os nossos resultados, a nossa produtividade, o nosso caminhar, as direções da nossa vida. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti totalmente, nos rendemos a Ti por inteiro, Jesus. E pedimos a Tua bênção. Também oramos, Pai, essa semana que está se iniciando, te pedimos provisões especiais. Todos que são trabalhadores, trabalhadoras, aquele que é empreendedor, Senhor, nós colocamos tudo diante de Ti. Também coloco diante de Ti, Senhor, os meus próprios compromissos do reino, televisões, Pai, e outras coisas. Te pedimos a Tua provisão especial. Sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas, por isso, Pai, vá à nossa frente.
abrindo as portas certas, nos conectando às pessoas certas e movendo, Pai, todas as coisas para o Teu propósito, para o Teu querer. Cremos na provisão do Senhor, cremos no sobrenatural, no liberar do Senhor sobre as nossas vidas. Tu és o Deus da nossa vida, Senhor. Dá-nos oportunidades. Abra as portas, Pai, as portas de promoção, as portas de cumprimento de promessas, no nome de Jesus, na nossa vida e na nossa casa. Também oramos, Pai, pela saúde de todos aqueles que estão orando conosco, dos seus familiares, daqueles que estão recebendo oração através de intercessores nesse momento, intercessores que colocaram, Senhor, seus amigos, que colocaram um ente querido em oração agora nesse momento. Senhor, nós apresentamos a Ti essa pessoa. Eu oro por esse que está no hospital e que vai receber essa oração, para que haja uma intervenção no seu quadro clínico. Eu oro por milagres, eu oro para que todo câncer, toda leucemia, toda alergia, toda infecção, todo quadro de infecção, de bactéria, Senhor, renda-se ao poder e ao nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Senhor, pedimos a Tua liberação, pedimos o Teu favor. Graças Te damos, Senhor. Que Deus abençoe a Tua vida, que Deus abençoe a Tua casa, que alegria estar aqui junto com você nessa noite. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor me deu. Essa palavra é forte, viu? Essa palavra é muito forte e eu sei que vai te abençoar e vai abençoar a tua casa. Eu tenho uma pergunta para você. Qual é o nível de fé que você tem? Sabe por que eu pergunto qual que é o nível de fé? Será que você tem uma grande fé, uma pouca fé? Porque a intensidade da nossa fé também é fruto da nossa entrega. E às vezes nós não estamos entregando a Deus o máximo que a gente pode, o nosso tempo, do nosso coração e até mesmo das nossas atitudes que o Espírito Santo tem falado conosco. Então, a intensidade da minha entrega também vai ditar muito o ritmo da minha fé. O quão forte está a minha fé. Por isso, renda-se a Deus e Ele fará grandes coisas na sua vida. Eu quero lhe convidar, antes de ministrar essa palavra, amanhã eu vou começar um propósito. O Senhor me tocou e muita gente está pedindo oração. Então, quando eu vejo que as pessoas começam a pedir muita oração por isso, eu sei que Deus está falando. Então, Deus falou comigo de fazer uma semana de propósito para que a presença de Deus encha o ambiente da casa e do trabalho. As pessoas têm reclamado muito para mim, dizendo que o ambiente do trabalho está pesado, que está cansativo, sabe? Pessoas que também têm me dito que o clima dentro de casa não está bom, não está legal. Então, eu quero convocar você a fazer uma semana de campanha em favor do teu ambiente de trabalho, em favor do teu ambiente de casa, de família, certo? E gostaria que você convidasse 2 ou 3 amigos que você ama muito. Convide eles a participar desse propósito junto conosco. Vai começar amanhã às 6 horas da manhã. É só compartilhar com essa pessoa. Então, você que ama muito um amigo, um familiar, compartilhe essa oração com essa pessoa e convide ela a fazer junto com você essa campanha. E se ajudem uns aos outros, se acordando no mesmo horário, mandando as orações para essa pessoa, ela mandando para você também, para não perder. Eu creio que vai ser um tempo extraordinário, um tempo profético que o Senhor está preparando. Amém? Muito bem. Deus me deu uma palavra que está em Daniel capítulo 6, verso 3 em diante. Preste atenção. Diz assim: Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era negligente e nem corrupto. Que palavra tremenda essa! Quando olho para Daniel, eu fico, assim, muito impressionado. O quanto Deus pode elevar uma pessoa.
independente, sabe, do passado dela. Porque Daniel, ele era um cativo, ele chegou como um cativo na Babilônia. E a Bíblia diz que através dos seus dons, através da sua sabedoria, através da sua busca, do seu temor a Deus, esse homem foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E a Bíblia diz que Daniel se destacou entre todos os presidentes, entre todos os governadores, e ele iria ser colocado como o braço direito do rei e iria ser um líder desses governantes. Então, a mesma coisa que aconteceu com José. José também foi braço direito do faraó e Daniel aqui estava indo para o mesmo caminho, mas a Bíblia diz que isso despertou um ciúmes muito grande. Despertou um incômodo naqueles que estavam, sabe, lado a lado com Daniel. E isso me faz pensar que muitas vezes nós estamos sendo invejados pelas pessoas, contrariados a pessoas que não aceitam a nossa liderança, não aceitam, sabe, o nosso dom, não aceitam aquilo que a gente carrega da parte de Deus. O que Daniel carregava era algo impressionante, mas isso começou a trazer um desconforto entre as pessoas que estavam no mesmo nível que ele. E por quê? Porque ele estava para ascender, ele estava para ser promovido e ocupar um cargo ainda muito maior. Algumas pessoas eu já ouvi falar, e falar inclusive para mim, a inveja não me afeta, a inveja não tem poder nenhum sobre mim, eu não acredito que isso tenha algum poder. A inveja tem um poder sim, e cabe a nós estar em oração para nos livrar das garras da maldade dos homens. A Bíblia diz que Daniel era servo de Deus. Talvez ele orasse muito mais que eu, muito mais que você. A Bíblia diz que Daniel ele tinha um hábito, olha só o hábito desse homem. Ele orava 3 vezes ao dia, abria as janelas do seu aposento rumo a Jerusalém e ali ele orava. Ele abençoava a sua terra, ele fazia suas petições, ele se fortalecia em Deus. Esse era Daniel, um homem de oração. E olha a fúria, e nós sabemos que por mais que as pessoas invejem, por mais que as pessoas são maldosas, o pior não é isso. O pior é o que comanda por trás delas, Então, você, independente de quem você for, você pode ser um juiz, você pode ser um advogado, você pode ser um empresário, você pode ser um pastor, você pode ser um político, você pode ser quem você for. A inveja, ela tem o poder sim de prejudicar. É por isso que a gente tem que permanecer em oração. Olha só, esses homens eram homens poderosos também, assim como Daniel era poderoso. E a Bíblia diz que eles acharam uma maneira de prejudicar Daniel. Eles fizeram uma lei e nessa lei, por um período, estava proibido qualquer um do reino, sabe, a orar ao seu Deus, a divulgar a sua fé, a se posicionar em relação à sua fé. A Bíblia diz aqui que Daniel não era negligente e nem corrupto. Ou seja, esses homens, eles buscaram, sabe, um erro, eles buscaram um alfinete, eles buscaram uma maneira, sabe, de apontar o dedo para Daniel e para dizer, é nisso aqui que você está falhando, olha aqui, rei. Não, eles não encontraram isso. Daniel era diligente, Daniel não era corrupto, sabe, e eu tenho certeza de uma coisa, ele não se misturava com as práticas erradas desses governantes. Então o que eles pensaram? Já que a gente não consegue pegar esse homem, vamos fazer uma lei aqui para que de alguma maneira ele venha, sabe, a quebrar essa fé dele, quebrar, né, esse ritmo, essa constância de confiança que ele tem nesse Deus.
E foi nisso que eles pegaram Daniel. E a Bíblia diz que eles observaram Daniel entrando dentro de casa, eles colocaram espias, eles colocaram talvez um detetive naquela época, né, para ver Daniel orando, para ver Daniel buscando a Deus e encontrar uma brecha contra Daniel. Enfim, eles fizeram toda essa tramóia, chegaram para o rei e disseram: olha aqui, rei, olha o que Daniel está fazendo. E o senhor não pode quebrar a lei dos medos e dos persas. O senhor editou isso. O que vão falar? O que vai ser da sua dinastia daqui para frente? E a Bíblia diz então que Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas os leões não o destruíram. Não tocaram nele. E eu não estou falando, sabe, de gatinhos. Não, eu estou falando de leões ferozes, famintos, porque a Bíblia diz que quando Daniel saiu de lá, Deus deu livramento, diz que o rei mandou, sabe, com que aqueles homens que acusaram Daniel, porque uma coisa ficou clara para o rei, quando Daniel não foi devorado pelos leões, que Daniel era inocente, de todas as acusações que estavam lançando contra ele, que aquelas acusações eram injustas. O que o rei fez então? Pegou aqueles homens que acusaram e lançou aqueles homens, sua família, foi uma coisa terrível, lançou eles na cova. E a Bíblia diz que antes deles chegarem no fundo daquele poço, os leões já os haviam despedaçado. Então eu vejo que esses leões eram ferozes, mas Daniel estava coberto pela justiça de Deus, estava protegido. Foi exatamente o que Jesus fez por nós, né? Jesus foi lançado na cova, foi lançado na tumba, morreu por nós, se entregou por nós, né? E estava levando o fardo dos nossos pecados. Mas Jesus ressuscitou. O diabo não teve poder sobre ele e nos deu vida, nos deu graça, nos deu favor. Eu quero dizer uma coisa para você que está sendo injustiçado. Toda a injustiça já foi levada sobre Jesus. Toda injustiça. E todo aquele que se levantar contra você com inveja, tentando lhe prejudicar, ele vai ter que lidar com Jesus. Então confie no Senhor. Confie no Senhor, confie na graça do Senhor. Confie que Deus, através de Jesus, vai te dar livramento. Confie que o Senhor vai te preservar. Agora, tem uma coisa que você não pode deixar de fazer: orar como Daniel orava. Não deixar de buscar a Deus como Daniel buscava. Nós vivemos dias aqui nessa terra que tem muitas distrações, tem muita coisa, sabe, para nos roubar da presença de Deus. Quantas pessoas hoje, nesse domingo, deixaram de ir na igreja para fazer qualquer outra coisa? Hoje foi Santa Ceia, foi dia da gente se reunir na presença do Senhor. Sabe, meu filho estava num retiro dos jovens, eu mandei trazer ele do retiro, só para ele poder ir na ceia, para ele poder estar na ceia junto com a família dele, servindo o Senhor, participando da mesa do Senhor. Porque nós entendemos, sabe, que tem certas coisas que não podem ser quebradas. Nós entendemos da nossa fidelidade à mesa do Senhor. O inimigo talvez esteja tendo alguma vantagem sobre você, porque você não está dando prioridade para o reino de Deus. Comece hoje a dar prioridade para o reino e você vai ver que nenhum dessas pessoas que são usadas pelo maligno contra você vão ter vantagem sobre a tua vida. Deus vai lhe dar vitória sobre todos eles. E não adianta, gente. Todos nós, em qualquer nível, vamos ser invejados. Seja pela família, seja pelos amigos, seja pelos colegas de trabalho, seja pela vizinhança. É por isso que nós precisamos estar revestidos de Deus, protegidos pelo Senhor. Amém? Eu deixo essa palavra, deixo essa instrução para você, no nome de Jesus Cristo. Quero agora declarar o Salmo 91. Amém? E se você perdeu a palavra que eu ministrei hoje, que eu ministrei uma palavra especial sobre como se livrar de todos os tipos de cansaço,
eu quero convidar você a escutar a live das 9 da manhã, certo? Nós tivemos a transmissão ao vivo no nosso culto e foi uma grande bênção. Não perca. E amanhã, como eu disse, nós vamos começar um propósito de 7 dias orando pelo nosso ambiente de trabalho, pelo ambiente da nossa casa, para que a presença do Senhor desfaça todo o mal e todo o mal vá embora da casa, do trabalho. Amém? Vamos orar por isso. Eu convido você a entrar em oração em favor disso. E também, amanhã, nós vamos começar um evento, é uma masterclass, Visões e Mundo Espiritual. Serão 3 dias na noite, onde nós vamos estar ministrando. Eu vou ministrar sobre 12 níveis das visões espirituais. Eu creio que vai ser uma grande bênção para a tua vida. Amém? E se você quiser participar conosco, é só você se tornar aluno da Academia aqui no Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius7.com.br. Vai ser dentro da academia esse evento e você não pode perder, tá bom? Eu te espero. Eu sei que vai ser incrível para a sua vida, vai ser uma grande oportunidade, certo? Muito bem. Você pode compartilhar essa oração agora? Compartilha com teus amigos, manda aí para alguém que você ama muito, em nome de Jesus, e convida essa pessoa a participar dessa campanha junto com você. Participem como amigos nessa campanha. Chama aí tuas amigas, chama teus amigos e faça essa campanha juntos, às 6 da manhã, às 18 horas nessa semana. Eu creio que vai trazer muito resultado, vai ser uma grande bênção. Mal não vai fazer, só vai fazer bem. Amém? Eu creio nisso. Muito bem. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço, do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar, no nome de Jesus. Já fez teu pedido de oração? Já colocou teu pedido aqui nos comentários? Não importa a dor da tua alma, não importa o problema que você está, não importa teu desafio essa semana, porque eu sei que muitas pessoas têm desafios. Deus pode entrar com provisão, com intervenção nessa causa. Amém? E de repente eu estou falando com uma mãe que seus filhos são empreendedores e que tem grandes desafios essa semana. Manda para os teus filhos, convida eles para fazer essa oração. Eu creio que vai fazer toda a diferença na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, cobre com o teu sangue esta família, cobre com o teu sangue este lar. Eu apresento diante de ti todos os pedidos de oração que estão sendo colocados agora aqui nos comentários, e nós pedimos, Pai, a intervenção do Senhor sobre cada situação. Eu oro inclusive, Pai, por lugares onde brigas, desentendimentos e confusões têm sido constantes, e nós damos uma ordem a toda ação maligna. Saia agora da vida dessa pessoa, saia do caminho dela, e que ela seja livre, que ela seja liberta, que a mão do Senhor seja sobre ela e que o Senhor dê vitória a ela, dê vitória à sua casa. Oramos também para que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Senhor, arranca o peso que essa pessoa sente nas suas costas, nos seus ombros, braços.
esse peso que ela sente que impede ela, Senhor, até mesmo de fazer coisas novas, de viver o extraordinário do Senhor. Eu oro em nome de Jesus para que tudo aquilo que prende essa pessoa, tudo aquilo que amarra a vida dela, a solte no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Livra ela do mal, Senhor. Livra ela da ação maligna e cobre-os com o teu sangue precioso, Jesus. E eu oro para que a tua mão de poder seja sobre a vida dessa pessoa. E nesse momento eu oro em especial, Pai. Talvez por alguém que está aqui nessa oração e que o inimigo conseguiu desanimar essa pessoa quanto ao seu chamado, quanto ao seu propósito. Essa pessoa que o Senhor tem grandes coisas na vida dela, mas que ela teve tantos problemas que ela decidiu parar, que ela decidiu diminuir o ritmo. Não é tempo dela diminuir o ritmo. Não é tempo dela parar. Por isso, Pai, renova as forças. Renova as forças, Pai, daqueles que estão cansados, daqueles que estão desanimados, daqueles, Pai, que não estão mais caminhando segundo o teu propósito, segundo o teu querer. Vem com o teu poder sobre a vida deles, Pai. Toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor. Agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro no poderoso nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que todo laço de Satanás seja cortado e que venha tempos de refrigério, tempos de milagres, tempos, Senhor, de grandes promoções e que toda inveja seja quebrada agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu te abençoo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe e se você puder compartilhar essa oração, faça isso agora. Até mais e que o Senhor te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser. Até mais.